Estava pensando cá com os meus botões, meditando um pouco, e o meu pensamento voou e eu lembrei de uma história que o meu pai contava, que o pai dele contava para ele. Meu avô, ele foi um imigrante italiano, veio para o Brasil fugindo da Grande Guerra, naqueles primeiros navios que vieram para o Brasil, os italianos, e ele foi morar no interior do Paraná, numa cidade chamada Bandeirantes. E meu pai contava que ele chegou ali e não tinha nada, trouxe só um pouco de dinheiro, era solteiro ainda na época, e ele comprou uma pequena quantidade de terra ali, um lotezinho, e começou a trabalhar ali, a plantar, cultivar, criar alguns animais, e começou a vender a sua produção na cidade, era uma cidade pequena, ainda é, interior do Paraná, e ele começou a comprar mais terras. E passaram-se alguns anos e ele comprou uma quantidade de terra grande que se tornou uma fazenda. E ele plantava café, tinha vários tipos de plantações, tinha gado, né? Cabeça de gado. Ele se tornou um grande fazendeiro ali. Ele casou, teve quatro filhos e ele sempre cuidou daquela fazenda, mesmo ela sendo muito grande, ele já numa idade avançada, ele sempre cuidou da fazenda junto com os funcionários, e ele amava aquilo ali, né? Porque aquilo que ele conseguiu foi a custo de muito trabalho, muito suor, né? E ele conseguiu ter aquele patrimônio, né? E ele cuidava muito daquilo. Meu pai dizia, meu avô contava para ele que ele acordava 4 horas da manhã e pegava o cavalo, ia para a plantação junto com os funcionários ali e voltava para casa 10, 11 horas da noite. Era uma pessoa dedicada mesmo, sabe? Aqueles italianão mesmo, dedicado e trabalhador, e sempre quis a coisa certa, pagava os funcionários direitinho, muito correto, muito honesto, né? Nunca ninguém falou mal dele, era uma pessoa muito honesta. A cidade inteira o conhecia, até hoje. Se falar o nome dele lá em Bandeirantes, tem até um busto dele na praça ali da igreja. Quem conhece Bandeirantes, né? E, mas ele ficou muito doente e ficou de cama. Naquela época não tinha a saúde que tem agora, né? Hospitais, ele ficou em casa mesmo, ali na casa da fazenda, muito doente. E acabou que ele foi interditado, porque ele não conseguia administrar mais a fazenda. E os filhos começaram, então, a administrar a fazenda, né? Até que ele ficou tão doente que acabou morrendo, né? E a esposa, também muito doente, depois que ele morreu, é aqueles casais que quando um morre o outro vai em seguida, né? Então logo ela também morreu. Então a fazenda ficou a cargo dos filhos, né? E era uma fazenda muito grande, né? E os filhos estavam acostumados a viver ali na sombra do pai, né? E nunca se preocuparam muito em como cuidar da fazenda e como administrar aquele patrimônio que ficou para eles, né? E eles, por um tempo ali, até tentaram, mas resolveram lotear a fazenda em pedaços, e alguns pedaços eles alugaram, né? Outros venderam, fizeram aos poucos, porque eles queriam o dinheiro, né? Eles queriam
o legado do pai, mas não queriam ter o trabalho que o pai teve, né? Para preservar aquele legado que foi feito com muita honestidade, com muito trabalho, muito sacrifício, né? Ficou doente por isso, né? Porque trabalhou muito, era muita coisa para fazer, né? E ele queria fazer tudo. Enfim, os filhos acabaram em poucos anos vendendo a fazenda toda para pegar o dinheiro e acabaram com o legado do pai. Tudo que o pai fez de bom, tudo que ensinou, os filhos não deram a mínima importância, colocaram o dinheiro do bolso e cada um foi viver sua vida, foram embora da cidade e assim terminou a história do meu avô, que trabalhou tanto, que deixou um legado de honestidade, de trabalho, e os filhos não souberam aproveitar porque não aprenderam com o pai. Fizeram a pior coisa, usaram o patrimônio do pai apenas para um projeto pessoal, para ganhar dinheiro e viver uma vida aí de magnata, né? Eu estava pensando nessa história, né? Como essa história nos ensina, né? Sobre pais, avós que fazem um trabalho magnífico e depois vêm os filhos e estragam todo o trabalho que o pai fez. Acabam com todo aquele patrimônio, todo aquele legado e simplesmente buscam os próprios interesses, não os interesses que o pai buscou, que era o interesse não só dele, mas de muitas pessoas ali, das famílias que dependiam dele, né? Famílias que acreditaram nele, alguns italianos que foram ali morar também, que depois ficaram numa situação difícil, porque os filhos já não davam tanta importância para isso. É, e meu pai sempre me dizia ao contar essa história, falou: "Olha, você é meu filho, mas você não é igual a mim. Então pode ser que você faça também, porque os filhos são muitas vezes diferentes dos pais. E é isso que acontece muitas vezes. Às vezes a gente pensa que os filhos são iguais aos pais, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, as mesmas ambições, os mesmos planos. E às vezes eles têm os planos deles, que muitas vezes são contrários aos planos dos pais. E eles destroem com as próprias mãos o legado que o pai deixou. É uma história que nos ensina. Às vezes a gente pensa que o filho é igual ao pai, mas não é. É muito diferente.